Desculpe a interrupção abrupta do último vídeo, vamos retomar então a aula 11, agora na parte 2, nós estávamos falando sobre essa virada antropológica, né, aquele momento então que a partir da Segunda Guerra precisam atingir novos caminhos, ter novos rumos, novos horizontes, ok? Então nós estávamos falando justamente perdão, deixa eu voltar aqui o slide, falando exatamente deste novo momento da antropologia. A antropologia, então, descobre a necessidade de se reconstruir como uma ciência. Bom, os autores, os antropólogos dos grandes centros, né, e também das diversas, dos centros agora afastados, aqueles não hegemônicos, eles estão agora olhando para dentro de si. Assim como, por exemplo, a antropologia brasileira começa a pensar a sua própria sociedade, assim também a antropologia americana. E justamente puxado pela antropologia americana, na sua escola culturalista e na sua escola comportamentalista, né, aquela escola de cultura e personalidade, os americanos eles vão começar a estudar a própria ideia de mundo americana, do que é a antropologia, o que é a cultura americana. Mas quando se fala em cultura americana, a gente tem que lembrar o seguinte: é a cultura texana, estamos falando da cultura de Nova York, estamos falando de Nova Jersey, estamos falando do Arizona, estamos falando do Bronx. O que é a cultura americana? Então é muito difícil definir, e por isso, então, a antropologia passa por esse processo de estudar os microcosmos antropológicos, as microconstruções, né? Como que os indivíduos, as pessoas constroem os sujeitos culturais, os sujeitos de produção cultural, como é que como é que eles constroem a cultura no seu local, na sua região. Daí esta ideia, muito pós-moderna, por sinal, de procurar individualizar esses instrumentos. Até para tentar entender, né? Nós estávamos falando, então, saindo de um processo estruturalista e caminhando agora, então, numa direção de um microcosmo de estudos antropológicos, olhando para o comportamento mais local, mais pessoal. Só que isso, gente, não dá mais para ser feito com os métodos etnográficos, por exemplo, de Malinowski. Malinowski ia lá para a Polinésia e ele ficava anotando como é que era o ritual, o que, que o pajé fazia. Agora nós temos um outro tipo de trabalho antropológico. Agora não é mais uma etnografia. A etnografia não é mais a pesquisa do antropólogo, mas ela é feita, por exemplo, por meio de questionários, com o uso da estatística, da matemática, das análises psicológicas. Então, o que vai acontecer? A etnografia ou a antropologia ela vai ganhar uma característica mais científica, vai se aproximar de outros ramos da ciência e vai tentar elaborar uma metodologia mais científica. Por isso que a gente diz que, nesse período, nós temos o nascimento de uma etnociência, né? A necessidade de se compreender o papel do homem substancialmente, especialmente nos grandes ambientes urbanos, e o labor antropológico vai ser cada vez mais metódico, uma análise cada vez mais científica, mais estatística, através de pesquisas de comportamento, etc. e tal. Então você vai ter esse surgimento importante de uma nova antropologia com essa cara, com essa, digamos, com essa inclinação científica, especialmente ligada a esses ramos da pesquisa. A pesquisa etnográfica vai se tornar, então, essas pesquisas de campo, com questionários, etc. e tal. Por outro lado, começa a ganhar força a ideia de que os sujeitos produtores de conhecimento de cultura, os sujeitos são sujeitos cognoscentes, são sujeitos que conhecem. A cultura ela não é simplesmente imposta, simplesmente absorvida. Esse sujeito ele desenvolve, cada pessoa desenvolve dentro de um ambiente cultural, ele desenvolve sua própria cultura. Então, cada vez mais, essa ideia de cultura e personalidade vai se tornar intensa, vívida. Então, essa escola, essa nova escola etnográfica, essa nova escola de antropologia, ela vai produzir uma antropologia cada vez mais cognitiva, cada vez mais tentando compreender como é que se constroem as culturas a partir da cognição humana, de como os seres humanos se comportam. Então, a gente diz que esse é um novo degrau, a antropologia cognitiva, a formação das mentalidades,
precisam ser aprendidas a partir do ambiente mental que é produzido pelas vivências dos sujeitos produtores de cultura. O que é isso, então? Isso é uma nova maneira de fazer antropologia, olhando agora para aspectos da psique humana, aspectos do comportamento humano e até da psicanálise humana, de como os homens reagem a determinados estímulos. Nós temos aí no pós-guerra também o crescimento das perspectivas freudianas de mundo, isso tudo vai se inserir na mentalidade científica de forma muito poderosa, e daí nós vamos ter, então, todo este crescimento e a expansão deste pensamento antropológico cognitivo. Por fim, o último passo, o último degrau que a gente está chamando aqui, é o degrau da antropologia simbólica. O que é essa antropologia simbólica? Este sujeito cognoscente, este cidadão produtor de cultura, esse ser humano produtor de cultura, esse indivíduo, ele sim, ele tem um agir cognoscente. Só que é o seguinte, ele reage aos símbolos, ele dá significado aos símbolos, ele interpreta os símbolos. Como é que ele reage diante de um ritual de candomblé? O que aquilo significa para ele? Um culto protestante, uma missa católica? Qual é a reação dele diante, por exemplo, de um judeu, diante da leitura de um trecho da Torá na sinagoga? Como são os desenvolvimentos, como é que é a construção em termos de significado, em termos simbólicos, e como esses símbolos demandam deste sujeito comportamentos, influenciam suas posturas, geram hábitos culturais, hábitos sociais. Ou seja, a gente está entrando agora, então, num ramo de estudos antropológicos mais complexos do que o que a gente tinha no período de Malinowski, no período das pesquisas, por exemplo, etnográficas feitas em outros países. A gente está tentando compreender a própria cultura, tentando entender o próprio ser humano com quem nós lidamos, já que a antropologia, se a sociologia é essa que amplia o seu leque para ver o comportamento de coletividades, a antropologia está tentando chegar mais perto do seu objeto. Podemos dizer, num certo sentido, que, de certa maneira, tudo isso levou a antropologia a um certo amadurecimento da sua própria ciência. Ela se torna cada vez mais microcósmica, cada vez mais científica e cada vez mais preocupado com o sujeito interiormente, né? A produção de cultura agora, então, não é só um fato social de uma escola durkheimiana, mas agora a produção de cultura é algo pessoal, bastante, posso dizer assim, pós-modernista, bastante ligado ao sujeito, bastante ligado à individualidade. Assim, então, a gente está dando um novo passo, e esse passo será importante para nós por algumas razões. Primeiro, porque esse novo quadro de pensamento antropológico vai favorecer o ressurgimento da perspectiva de leitura antropológica da religião, ou de um remodelar da leitura antropológica da religião. Em que sentido? Olha só, quando você olhava para a forma da pesquisa etnográfica antigamente, o que você via era o etnógrafo, o antropólogo, ele fazendo uma coleta de dados sobre os processos religiosos para entender o outro, a alteridade, em uma perspectiva um pouco assim, de certa maneira, distante. E o sujeito cognoscente não era tão considerado, o rito, digamos, e os mitos eram mais considerados que a própria figura do adorador, do religioso, do praticante da religiosidade. O que você vai ver nessa nova maneira de se estabelecer processos de conhecimento antropológico é a valorização da percepção dos símbolos a partir do sujeito. Eu escrevi um texto que devo postar para vocês, é um texto curto, só de resumo desta obra, em que eu cito lá o Pierre Bourdieu, e o Pierre Bourdieu ele trabalha com uma coisa bem interessante,
que ele vai dizer o seguinte: a lógica das relações simbólicas impõe-se aos sujeitos como um sistema de regras absolutamente necessárias em sua ordem, irredutíveis tanto às regras do jogo propriamente econômico quanto às intenções particulares dos sujeitos. As relações sociais têm mais realidade do que os sujeitos que as praticam. Para ele, essas estruturas simbólicas, construídas a partir do próprio sujeito, elas vão, por depois, né, estabelecer uma relação sobre ele de sujeição. Então, ele vai dizer assim: olha, existe aí uma simbiose entre a produção do símbolo e a dominação do símbolo sobre o sujeito. Há uma simbiose sobre isso. Essas duas coisas se formam numa só. Isso é bem interessante para nós. Eu quero propor a vocês os nossos próximos estudos, a gente estudar antropologia simbólica. Gente, o nosso curso é um curso apenas introdutório e a gente tem que pegar algumas avenidas. Infelizmente, a gente não tem condições de ampliar demais o leque da nossa matéria, do nosso material. A gente vai precisar afunilar, e a gente vai afunilar através de alguns autores. E um desses autores é justamente o Clifford Geertz. Eu havia comentado com vocês em aulas anteriores que esse Clifford Geertz é um autor que para nós interessará muito, especialmente o que ele trata da sua antropologia simbólica, interpretativa, a partir da religiosidade, tá? O Clifford Geertz é um americano, vocês vão pesquisar sobre ele, inclusive essa é a minha tarefa para vocês para a próxima aula, fazer uma pequena pesquisa sobre a formação acadêmica do Clifford Geertz, ele que foi um soldado, e quando voltou da guerra, ele se vê obrigado a achar alguma coisa para sobreviver. Ele mesmo tem uma frase bem interessante, acho que é o último livro dele, em que ele vai falar sobre, né, novas perspectivas. Depois eu preciso lembrar o nome desse título, mas ele vai falar sobre os novos rumos da antropologia, e ele vai falar um pouco da vida dele, conta lá na introdução do livro dele que ele era uma pessoa muito improvável, a vida dele foi muito improvisada. Então, ele não sabia exatamente o que fazer depois da guerra, até que ele se depara com a academia, vai estudar, e depois que ele chega até fazer o seu doutorado lá em Harvard, ao lado de Thomas Kuhn, olha só. E o Clifford Geertz, então, desenvolve uma teoria muito interessante. Boa parte desses teóricos da antropologia que vieram do pós-guerra vieram com muitas críticas. Como a gente disse, esse ambiente de críticas estava muito efervescente, e na década de 70, na década de 60, né, naquela virada cultural de 60, eles vão empreender novos estudos bem interessantes sobre a importância do sujeito, né, da percepção do sujeito a respeito da sua vida. Eles têm uma certa dificuldade sobre imposições, lembra a Guerra do Vietnã, todos os que vieram daquela geração não gostam muito de que ninguém lhes diga o que fazer. Então, a ideia do sujeito ficou muito forte nesse período, tá? Mais do que aquela ideia do indivíduo do século XVI e XVII. É a ideia do sujeito, do indivíduo enquanto sujeito de si mesmo. Então, esse é o pensamento de nossa época, e a antropologia segue nessa mesma direção. E para nós, que nos interessa, então, a antropologia da religião, Clifford Geertz escreve muito nesta área, e eu gostaria, então, que vocês fizessem aí uma pequena pesquisa, tá? Uma pesquisa simples sobre o Clifford Geertz, tá? Pesquisa sobre a carreira acadêmica dele e o seu labor sociológico na Escola de Antropologia Simbólico-Interpretativa. E a gente vai começar a ver, então, um pouco de antropologia da religião em Clifford Geertz, tá? Isso pode ser uma boa avenida para a gente perseguir para as partes finais do nosso curso. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção, nos vemos na sala de aula no horário de nossa aula. Obrigado.